senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Profissão Mercado, o podcast oficial da Top Invest. Eu trago várias figuras ilustres do mercado financeiro para a gente falar um pouco sobre o dia a dia, histórias e várias outras coisas. Hoje eu tenho dois convidados especiais de uma empresa muito jovem no nosso mercado financeiro, mercado de seguros, uma empresa que começou praticamente ontem, que é a Larissa Althoff e o senhor Fernando Volpe. Que nome chique, cara. Galera, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer um pouco diferente hoje. Eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouco da história de vocês, da formação, o currículo de vocês e como que vocês chegaram nesse mercado de seguros. Como a gente fala muito sobre investimentos, eu acho que a gente tem um grau de maturidade, de consciência muito grande para trabalhar no mercado de seguros. Essa abordagem diferente, porque diferente da galera dos investimentos, eu acho que vocês não sonharam. Nossa, eu vou trabalhar com o mercado de seguros. Como é que vocês foram parar nesse mercado? Isso é curioso, né? Porque quando a gente conhece a trajetória das pessoas, em geral, as carreiras foram se direcionando para esse nível de produtos, para esse tipo de produtos, né? E, de fato, eu não saí da faculdade querendo trabalhar com seguros, pouco conhecia desse mercado, não é um mercado que a gente vê se falar o tempo todo, ou pelo menos não há anos atrás, aí, quando eu saí da faculdade. Mas estou na MAG há 5 anos, né, no Mongeral, Grupo Mongeral Aego, mas a minha carreira com seguros começou um pouquinho antes. Eu trabalhava numa instituição financeira cooperativa lá no Sul, sou de Florianópolis, catarinense, e lá eu comecei a me aproximar desse segmento. Bom barriga verde. Um bom barriga verde. Nesse ambiente do cooperativismo, a oferta de produtos financeiros começou a ser muito mais trabalhada. O cooperativismo era muito mais voltado ao crédito e a gente começou a entender que o nosso cliente tinha outras necessidades, o cooperado, e o produto seguros entrou nesse grupo, né, de soluções financeiras. E eu comecei ali a me aproximar mais da natureza desse segmento, entender como ele funciona e como a gente pode levar ele como uma solução para os nossos clientes. Por que os nossos clientes precisam ter esse serviço e essas soluções? Enfim, ali eu fiquei por um período e conheci o mercado segurador. Conheci as seguradoras que hoje eu já tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar. No meu primeiro momento ali, eu fui para uma companhia aqui em São Paulo, aliás, em São Paulo, que falava que já era um pouco mais generalista, que cuidava de inúmeros ramos, que é a Mafra Seguros. Ali fiquei 3 anos e tive a chance de conhecer o Brasil inteiro, falando de proteção de uma forma mais generalista, de todos os ramos, entendendo a necessidade assim mais ampla. E depois desse período, eu vi uma oportunidade na MAG e surgiu aí, então, um projeto para tocar dentro da companhia, que é exatamente a oferta de seguros dentro desse mercado mais financeiro e já olhando o segmento de vida. Proteção em vida. É muito legal que tu falou do cooperativismo. E o cooperativismo é muito parecido, de certa forma, com os seguros, né? Porque a base dos seguros, de certa forma, é o que a gente chama de mutualismo. Então, é muito parecido com o cooperativismo, que é basicamente as pessoas se ajudarem, protegerem-se mutuamente, né? Essa é a essência da base dos dois negócios, né? A cooperação, a mutualidade, a união dos riscos. Então, você trazer as informações verdadeiras para o seguro, para que você, de fato, a companhia consiga precificar o teu risco e isso eliminar aí, as perdas, né, do coletivo. Com certeza, são duas operações que começam com uma essência muito parecida. E quando a gente entrou com esse segmento lá, tinha essa sinergia, então a gente conseguia contar essa história. Era a história do nosso negócio na época, o cooperativismo, com a história de seguros e como isso se conectava. Mas mesmo mudando de mercado e abrindo o mercado mais para o lado financeiro, para o mercado dos investidores, a gente também percebe essa necessidade e a sinergia que isso tem com o nosso mercado, né? Tem muita sinergia. Eu, como um bom professor, não posso esquecer, na verdade, lá da provinha da SUSEP, que a gente fala do princípio da boa-fé objetiva. Para precificar um seguro, a gente tem que ser honesto na pergunta que a gente está respondendo para que a seguradora possa calcular, fazer os cálculos lá. Não, isso é tão certo, Kleber, que
as companhias hoje já calculam uma margem Margem de erro. de fraude dentro do preço, porque sabe que tem uma fatia ali, né? A margem de risco Brasil. Isso, a margem de risco para cobrir qualquer possibilidade. E é o que exige que as carteiras de seguros façam com frequência, né? Que é olhar e se a gente está precificando adequadamente para garantir perpetuidade aí dos produtos. Mas é um fato. É um fato. Fernandão, Bom, eu tô com 35 anos, né? E acho que se você perguntar para mim, poxa, quando você se formou ou antes disso, você pensava em trabalhar com seguros, é a mesma coisa que você perguntar a uma pessoa que hoje está com 35 anos e trabalha com cripto, se há 15 anos atrás ela pensava nisso, né? Porque não existia, bem dizer, esse produto lá. E o seguro de vida ele veio também disso, crescente nos últimos 10 anos, vamos supor. Eu já entrei no mercado de seguros pelo seguro de vida. Então, eu fui oficial do Exército durante vários anos, morei no Rio Grande do Sul. Aí saí do Exército, fui trabalhar em grandes empresas na Coca-Cola, fui 2 anos da Ambev e foi quando eu conheci a área de seguro de vida. Até eu brinco que o pessoal fala, poxa, você gosta de sofrer, né, cara? Saiu do Exército, trabalhando na Ambev, que nem um louco, depois foi vender seguro e no primeiro momento eu entrei numa grande multinacional para trabalhar como corretor mesmo, então 4 anos e meio da minha vida foi rodando, eu rodava 3.000 quilômetros por mês. Quando eu saí de lá eu tinha mais de 400 clientes, eu acho que eu devo ter feito umas 3, 4 mil interações com clientes, pessoa física, para vender esse tipo de planejamento, para entender as pessoas. Só que eu me encontrei muito nessa área de seguro de vida. Igual você falou do mutualismo, né? Uma das coisas que eu acho importantíssimas para você trabalhar nesse mercado, você ter sucesso nesse mercado, você ter empatia pelo teu cliente e querer realmente ter o que faz sentido para ele. E isso também é mutualismo, né? Você trazer soluções para ele, não para mim. Então eu me identifiquei muito com esse mercado. Fiquei 4 anos e meio como corretor. Passei para outra empresa, aí sim, com uma vaga de gestor, formando equipe comercial. E aí dentro disso, é uma paixão que eu tenho, que é exatamente formar pessoas, porque eu acredito muito nisso. E acredito na forma correta de fazer essa venda do seguro de vida. Então eu fiquei 2 anos formando equipe comercial e eu gostava de pegar as pessoas que eram referência em outras áreas para trazer para esse mercado, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Pessoas boas trabalhando com produtos bons. Então eu formei do meu time do zero, né? Pessoas que eu nunca tinha vendido nada. Engenheiro, advogado, pessoas de software, tinha psicólogo no time. E são pessoas... Psicólogo para vender seguro de vida é forte. Ó, mindset lá na frente, ó, já vai na veia, né? É forte. E daí, em março do ano passado, eu conheci a Larissa, conheci a Mag e me apaixonei pelo projeto, né? Você está no lugar correto para falar de um planejamento financeiro mais estruturado, né? Então, você tem espaço hoje no mercado para várias vertentes. Só que você precisa vender da maneira correta o seguro. É isso que me apaixona. É você trazer uma solução que vai fazer a diferença na vida das pessoas, sim, mas você precisa gostar de gente. Por isso que eu estou nesse mercado, sou apaixonado por ele, quero que ele cresça muito e é isso aí, né? Por isso que a gente está aqui, inclusive, né? Falando sobre isso. Você gosta de sofrer, porque, poxa, o Exército, tem aqui o Perinão que sofreu bastante, né? Inclusive, ele é formado em artilharia, né? As pessoas são formadas em administração, economia, contábil. Sim. Formado em artilharia. Ele fazia cálculo para soltar um míssil e cair na trajetória. Um negócio bem maluco. Agora, Ambev também, naqueles tempos lá que você trabalhou, era Ambev raiz, né? Então, poxa, agora é uma outra cultura, mas aqueles tempos lá não tinha tanto... Essa cultura do bullying, né? Então, era muito mais trote, muito mais pressão. Eu lembro de várias histórias. Tem um livro da Ambev, que eu adoro, a história do Jorge Paulo Lemann. É muito legal, mas eram realmente outros tempos. A cultura foi evoluindo. Outros tempos não só dentro da companhia, mas de formas de trabalhar também. Me lembro, por exemplo, da Copa do Mundo. Pô, é pau pra toda obra. Vamos lá, tem que carregar gelo. Eu era gestor lá na Ambev já, mas tem que carregar gelo. Vamos carregar gelo. Uhum. Eu tenho até uma mini cicatriz aqui no braço de uma geladeira que abriu em cima do braço. As marcas do sucesso. As marcas do sucesso. Eu não tive cicatrizes do Exército, tive da Ambev. Mas por aí. Mas boa cicatriz faz um bom soldado, né? Poxa, e aí vocês foram trabalhar na Meg, né? A Meg, até tava brincando aqui com a Lari, poxa, a Meg é um nome novo, diferente, né? Mas a Mongeral é uma das empresas mais antigas do Brasil. Então você gosta de empresas antigas, né? Poxa, do Exército, da Ambev e da Mongeral. Gente, me conta um pouco da história para o nosso público aqui. Da onde que veio a Meg, de onde que veio a Mongeral? Alguns clientes, com certeza famosos, que vocês podem contar, que não vão dar dados sigilosos. Acho que essas pessoas já passaram para uma próxima etapa da vida.
Se você quiser, vou contar a tua história. Eu acho sempre muito curiosa aí da forma como você traz o storytelling da MAG, né? Ah, legal. Eu gosto de falar o seguinte, né? Que a MAG é uma das empresas mais antigas do Brasil. Então, ela tem 187 anos, né? É o antigo Montepio Geral. E ela veio evoluindo, se transformou em geral. Fizemos a joint venture com a Aegon, que é uma empresa holandesa, um dos maiores grupos financeiros do mundo, né? De seguros. E hoje, sim, MAG Seguros. Mas se pensar uma empresa de 187 anos, né? Quem fundou ela, entre aspas, foi Dom Pedro. O nosso assédio no Rio de Janeiro é um prédio histórico, tombado, né? E você entra lá, você sente aquele sentimento de história, né? E eu sempre costumo brincar que o nosso... Brincar não, porque é um fato verídico, né? Igual o Kleber falou aqui, acho que isso eu posso falar, porque ninguém vai reclamar. O nosso primeiro benefício, né, foi pago para as filhas de Duque de Caxias. Então, quando eu falo isso do escritório, a galera fala, meu, que loucura, né? E trabalhar numa empresa assim é muito bacana, porque você tem história para contar, mas ao mesmo tempo uma empresa muito tecnológica que está olhando para frente a cada momento, trazendo novas vertentes de negócio, porque o espírito dela é esse, tá sempre se reinventando, e até por isso que ela é tão longeva. Né? E a gente traz muito essa passagem da companhia, são quase 200 anos de história, né? E isso mostra a tradição. Mas uma tradição que fez construir a história da companhia, a história de seguros no Brasil, que participou ativamente disso, né? E nem por isso ela deixa de ter esse olhar moderno, um olhar atualizado de portfólio, sempre muito atenta ao que o mercado precisa, a como a estrutura familiar brasileira funciona, e por isso que a gente constrói hoje a carteira de produtos voltadas para todos os públicos. A gente tem um trabalho muito forte lá de olhar a pirâmide de renda do brasileiro e, a partir daí, entender para cada estrutura familiar, de acordo com a sua capacidade financeira, que produto está mais adequado, qual é a solução que a gente espera entregar para esse cliente deste perfil com essa necessidade. Isso colocou a companhia em uma série de oportunidades de negócio e fez o nosso portfólio hoje segurar, né, garantir mais de 5 milhões de pessoas. Então, a gente fica muito orgulhoso de conhecer a história da nossa empresa e saber aí que ela atravessou todo esse período e tem uma solidez e tem uma entrega muito significativa para o mercado, né, Kleber? Já que você entrou nessa seara aqui, até deixa eu trazer uns números da MEG para a galera. São mais de 5,8 milhões de vidas seguradas, então são 6 milhões de pessoas, sendo que a gente tem 200 milhões de brasileiros. Vocês podem ter uma ideia do percentual de pessoas que a MEG protege hoje. Um capital segurado de 785 bilhões, se eu não me engano, são de euros, né? E 50 melhores empresas para trabalhar no Great Place to Work. Então, mais de 1 bilhão de indenizações pagas nos últimos 3 anos, mais de 1.500 colaboradores em todo o país e 55 unidades espalhadas pelo país inteiro. E eu achei legal que você falou de uma empresa longeva, mas inovadora. Porque se fosse uma empresa de 200 anos que fizesse as coisas como eles faziam há 200 anos atrás, imagina pegar seguro para calcular cálculos atuariais na mão. Não tem condições. A competição ia ser completamente esmagadora. E vocês têm várias linhas de negócios diferentes, né? Vocês estavam falando sobre o seguro como demanda. Eu sei que vocês têm uma linha de negócios voltado a imóveis, então uma pergunta particular minha, se vocês puderem falar um pouco sobre esses negócios diferentes que vocês têm, além do seguro de vida, antes de a gente entrar nesse assunto da vida, que eu acho que é o grande forte da Mongeral. Esse desenho, esse desejo por ser uma empresa inovadora, nos permite sempre olhar para todos os mercados, né? Então, a companhia dentro do grupo Mongeral Aegon tem empresa de seguros de vida, ela tem um olhar, desse ano para cá, a gente inaugurou uma nova seguradora digital, já com um conceito super moderno de um seguro de liga-desliga, já um conceito mais on demand, olhando para o mercado futuro, olhando para um público que está atento a ter uma proteção num determinado momento da sua casa, da sua vida, do seu carro, dos seus itens pessoais. Então, a gente começa a olhar para esses aspectos também. Nós habilitamos uma outra empresa no mercado que já foi extremamente reconhecida como uma startup inovadora, que é um conceito de seguros para clientes com necessidades especiais, com patologias especiais, aquilo que o mercado não faz, aquilo que ninguém está disposto ainda a precificar, a companhia já começa a olhar o cliente com diabetes, um cliente com uma patologia que hoje ele é muito restritivo para esse ambiente do seguro, né? E a gente começa a trazer. Até mesmo a galera da área militar, né? Porque, poxa, policial militar, soldado, eles não podem fazer seguro de vida porque tem uma restrição, porque o risco deles é diferente. Não podiam falar, né? Você vai falar sobre isso? Não sei. Nós temos uma linha específica para isso, né?
para militares e tudo mais, segurança exclusiva o nome. Então, procurem a MAG. Mas esse cuidado de olhar para o perfil das pessoas e entender que existem necessidades mais amplas é uma forma da companhia se posicionar, construir portfólio, né? E então a gente acaba buscando sempre alternativas e inovando, trazendo outros conceitos, bebendo muito da fonte dos nossos sócios holandeses, entendendo o que o mercado está fazendo lá fora, trazendo isso para cá, adaptando, né, para a necessidade do Brasil. Isso tem nos colocado em todas essas frentes, né? Olhar o seguro de uma forma mais ampla, diversificando os negócios. E uma coisa que eu acho que combina muito com a MAG, uma das coisas que me fez vir para a companhia também, o Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Então a MAG ela tem muito forte isso. Qual que é o porquê dela? Por que ela faz o que ela faz? Né? Então não é só remuneração, rentabilidade, porque isso, claro, as pessoas que investem e tudo mais querem essa remuneração, mas é proteger as pessoas realmente, difundir essa missão do seguro de vida, essa didática de que as pessoas precisam pensar sobre isso, não só no seguro, mas no planejamento como um todo, né? Na previdência, no seguro, e ter a consciência de poupar, de se planejar. Então a MAG tem muito isso, né? A gente tem até dentro do grupo MAG, né? A gente tem a MAG Finanças, nossa fintech, a gente tem a MAG Investimentos, nós temos o Instituto de Longevidade, que é exatamente para falar sobre isso, né? Que o brasileiro está cada vez mais longevo. E uma coisa que a gente brinca é porque a MAG é a maior especialista em brasileiros do mundo. Por quê? Se você pegar os dados do IBGE, ele tem 80 e tantos anos. Nós temos 187 anos de dados tabulados, né? Legal, então a gente conhece o brasileiro, né? E é por isso que a gente consegue ir à frente e trazer boas soluções também, porque você tem que conhecer teu público, né? Uma frase de um palestrante que a gente contratou, a Lara vai me ajudar com o nome dele. Ele falou o seguinte, lá em Trancoso. Não procure... O André Siqueira. O André Siqueira, isso, né? Uhum. Ele falou assim, não procure clientes para o teu produto. Procure produtos para o teu cliente. Soluções. Você tem que conhecer o teu cliente e trazer soluções para ele. Quando você faz isso, você mostra empatia, você mostra que você se preocupa com ele. E a MAG é assim, eu acho fantástico, né? É um diferencial muito grande. Você falou da longevidade, do IBGE, é legal que vocês têm uma vantagem competitiva absurda, né? Porque não tem como negociar esses dados aí, né? São dados proprietários de vocês. E vocês têm uma atuação muito grande no seguro de vida, né? E se a gente for olhar internacionalmente, o cenário brasileiro de seguro de vida é muito pequeno. Poxa, nem aparece na participação do PIB, já que a gente falou do IBGE, a participação de seguros no Brasil. Enquanto isso, na Holanda, com o sócio de vocês, nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, se a gente olhar o PIB, 5% do PIB vem da indústria de seguros. E a indústria de seguros de vida lá é muito forte porque as pessoas têm um grau de maturidade maior. E aqui no Brasil ainda a gente vê muito seguro, o pessoal pensa em seguro de casa, seguro de automóvel e esquece da pessoa. Vocês acham que a gente tem um mercado grande aqui ou é um mercado talvez difícil de se trabalhar? É uma oportunidade ou é um risco entrar nesse mercado de vida hoje? A gente falava até bastante disso hoje de manhã, né? Tivemos um marco nesse mercado, Kleber, em 2018, em que a arrecadação dos seguros de vida superou pela primeira vez na história o automóvel. Então, isso nos trouxe um sinalizador de que, está acontecendo um despertar aqui. É claro que a indústria de automóvel vive aí o seu momento desafiador, mas o seguro de vida ganhou esse protagonismo. E sem dúvida porque as pessoas passaram a conhecer mais sobre isso, a ter mais acesso a contratar esse produto, tem mais profissionais no mercado falando sobre isso e a gente viu que tem o corretor de seguros, tem instituições financeiras, tem plataformas de investimento, tem profissionais planejadores, assessores, enfim, também com mais repertório e conectando o cliente a boas soluções. Então eu diria, por um olhar muito otimista, que a gente tem uma grande oportunidade de amadurecer esse nosso mercado e tem muito potencial. E eu posso dizer que a pandemia nos ajudou bastante nisso. O nosso presidente até fala, se toda a indústria de seguros reunisse para falar de previdência e seguros no mercado, nós não teríamos a visibilidade de televisão que nós tivemos nesse período de reforma da Previdência e pandemia. A reforma da Previdência ajudou, né? Muito, muito. Se falou disso em rede nacional, em horário nobre, de uma forma simplificada, tentando esclarecer a importância do planejamento, de olhar para isso, olhar para o futuro. Então, a gente ganhou muito esse espaço de mídia
E aí nos ajuda, com certeza, a amadurecer mais os nossos clientes, amadurecer mais a conversa a respeito disso. Porque tem que tirar da frente que essa é uma conversa de falar de morte. Muito pelo contrário, a gente quer falar de vida, a gente quer falar de proteção em vida. Na MAG, nós temos carteiras, né, produtos tão diversificados e uma fatia que ganha muito espaço são os produtos de vida, que você usa em vida. Produto para cirurgia, produto para incapacidade de gerar renda. Se eu não puder trabalhar por um período, a gente tem soluções para isso, que vão cobrir esse espaço, né, da tua ausência laborativa. Então, é um mercado que a gente olha, sim, com muita oportunidade e que tem que ser explorado e amadurecido. Então, olhar assim, a participação ainda muito tímida do seguro, a penetração no Brasil, né, não alcança 17% das pessoas seguradas. Então, tem muito trabalho aí, tem muito potencial ainda nesse mercado. Né? E uma das coisas que explica essa baixa penetração no mercado também é uma questão cultural, né? Então, uma frase que eu sempre falo é que o nosso desafio de vender seguro de vida no Brasil acontece porque nós estamos vendendo seguro para a primeira geração da família. Uhum. A geração passada, o nosso avô não deixou para o nosso pai não deixou para a gente. Nós provavelmente vamos ser a primeira geração que vai ter o cuidado ou a possibilidade de contratar um produto como esse para que os nossos filhos recebam e vejam quanto isso tem implemento, ou até que as pessoas em vida recebam e vejam quanto isso faz impacto na vida das pessoas. E isso a gente pode levar por N questões, até pensar um pouco mais atrás, né? Pensa antes de 94. Como que era... A gente tem todas mais ou menos a mesma idade, né? Apesar de eu parecer bem mais velho, né? Exército machucou muito. E quem machucou foi a Ambev. A Ambev, pior ainda. Mas se a gente pensar, né? Antes do 94, era impossível alguém pensar a longo prazo. Até hora para inflação e tudo mais. Então as famílias elas não conseguiam ter um planejamento financeiro. Né? Só quem já tinha capital conseguia fazer isso, né? Overnight e tudo mais. Mas quem estava lá trabalhando, labutando no dia a dia, ele comprava, me lembro, ir no mercado com a minha mãe com 3 carrinhos de compra, porque te comprava compra para o mês. Então era literalmente vender almoço para comprar janta. Né? Então a pessoa não conseguia ter um planejamento financeiro. Esse é um ponto, né? Questão cultural. Segundo ponto é a questão exatamente da gente viver num país que até pouco tempo, e as pessoas acreditavam nisso, é engraçado, mas era muito paternalista. Né? Você esperava que o governo te trouxesse toda a tua necessidade. Né? E se a gente for pegar, a gente pega e pensa na nossa avó e tudo mais, ela ainda tem uma boa previdência, né? Pelo governo. Uhum. Agora a gente não vai mais ter. Entre aspas, né? Mas assim, eu quero dizer, ainda. Sobrevive. Né? E a tendência é cada vez mais isso ser uma renda mínima da mínima. Assim. Uhum. Então as pessoas já estão tomando consciência que elas precisam pensar lá na frente, porque elas estão vendo as pessoas de hoje tendo essa dificuldade. Né? E o seguro de vida, ele como um planejamento completo. Né? Então as pessoas, eu costumo brincar assim nos escritórios de investimento, né? Isso gera controvérsias, inclusive. Eu falo o seguinte, a frase que eu sempre falo, para começar um bate-papo e gerar essa discussão, eu falo que o seguro de vida e o investimento ele tem uma coisa muito em comum. Ninguém quer fazer. Né? Ninguém quer fazer. Né? Aí você tem o agente de investimento, ele já torce o nariz, como assim ninguém quer fazer? O cara me liga para fazer investimento, né? E eu até brinco com ele. Ele não quer, ele tem consciência. É diferente. Sabe que ele quer gastar esse dinheiro, mas ele tem a consciência de que ele precisa ter o dinheiro lá na frente. É isso. Porque se eu tivesse 1 milhão entrando na minha conta todo dia vai entrar 1 milhão. Eu até brinco. Tu quer ser que nem o Barsi, né? O Barsi gravou um podcast que ele ganha R$1 milhão de dividendos. 1 milhão e 15 por dia, que nem ele fala. Por dia? Por dia. Bem paulistano. Ele já ele tá andando de carro ou de metrô? Não, ele tá de metrô ainda. Tá de metrô. É caro Raiz, o carro. Né? Raizão. Raiz. Eu vejo a Luísa sempre falando sobre isso também, né? E assim, se eu tiver certeza que todo dia vai entrar 1 milhão na minha conta, e eu pego 1 milhão de hoje, o que a pessoa vai preferir? Comprar uma Ferrari para dar um rolê por São Paulo ou investir numa LCI? Uhum. É claro que ela vai querer comprar Ferrari. Então, as pessoas não querem investir. Elas querem o que o investimento traz para elas, que é prosperidade, que é crescer. E a gente fala muito disso, né? Que prosperar não é só investir. Prosperar é diversificar, prosperar é proteger, prosperar é aprender. E as pessoas querem prosperar, elas não sabem como ainda. Elas já entenderam que investimento é um caminho. É um dos. E é importantíssimo, né? Mas proteger também. Então a gente está numa virada de chave aí e é por isso que cada vez mais ter esse profissional preparado para quebrar essa barreira faz muito sentido e necessário hoje.
Você trouxe um raciocínio lógico aqui muito legal. Eu sou um grande paga-pau dos Estados Unidos, eu amo os Estados Unidos, a cultura americana. Se a gente assiste filmes antigos, né, representam às vezes década de 40, de 50, a década de 30, a gente vê aquela representação do corretor de seguros batendo de porta em porta, tentando vender o seguro de vida. Então, poxa, na década de 30 eles faziam isso. E aqui no Brasil, por mais que a Mega exista aí há 187 anos, a gente tem, podemos dizer, de um país estável, entre aspas, né? A gente tem basicamente 30 anos que são o plano real. Que passou por várias moedas, Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzar, não sei o quê. Ninguém pensava no futuro. As pessoas pensavam, vou receber meu salário, vou correr para o mercado, comprar antes que eu não tenho mais dinheiro. E é uma situação muito parecida que está acontecendo com o nosso vizinho hoje. Na Argentina falta produto, um iPhone lá custa 1 milhão de pesos argentinos. Então é uma situação muito triste. E para quem é mais jovem, porque na nossa idade aqui a gente viveu, mas não viveu, né? Porque a gente não tinha o grau de consciência, a gente era criança nessa época. Então o seguro tem uma grande oportunidade, porque é uma indústria muito nova e você tem um grande diferencial competitivo, porque vocês estão há 200 anos nessa brincadeira, num negócio que está começando agora, de fato. Eu queria perguntar um pouco sobre quem que é o perfil do cliente de vocês, porque eu vejo muito nos investimentos que a maioria das pessoas ricas hoje é o tiozinho do terreno e da poupança, porque, de certa forma, é protegida pela inflação. E hoje, os investidores de bolsa, de renda variável, estão começando a triunfar por causa dessa estabilidade econômica. E quando a gente fala de produto de seguro, tu falou que é a primeira geração que está comprando esse seguro para daqui a 15, 20 anos os filhos receberem e começar, de certa forma, uma evolução escalável do produto de seguro. Quem contrata o produto hoje? Ele é mais alguém da nossa idade, alguém mais velho, alguém mais jovem? A gente construiu a estrutura de portfólio da MAG, permitindo que a gente possa atacar e ofertar para todas essas frentes, né? Então, a gente fala muito do seguro para os momentos de vida. O portfólio que eu tenho hoje dedicado ao cliente mais jovem, que começa a acumular, que tem um nível de consciência sobre a parte financeira e que começa a entender, né, das preocupações nesse sentido. Então, a gente vai ter um olhar para esse cliente, esse jovem que assume responsabilidades, que tem o primeiro filho, que casa. A gente tem uma solução completa para ele. Então, a gente vai olhar para esse público, sim, ele é consumidor e a gente vai tentar, ao máximo, mostrar para ele essa oportunidade e o que esse produto tem, enfim, atender ali nesse contexto de vida dele. Mas nós também temos o cliente que começa que aí o Volpi traz muito, né, que é essa geração que vai comprar o produto para deixar para a próxima geração. Porque ele já tem, teoricamente, o patrimônio estruturado, já está vivendo dos seus rendimentos ou vivendo daquilo que ele conquistou na linha do tempo, mas ele está atento agora a como que a segunda geração vai acessar esse patrimônio e tudo que ele construiu. E aqui a gente também traz o portfólio de seguros, porque tem soluções aqui que vão contribuir para que essa passada de bastão, essa passada, ela ocorra da forma mais eficiente e mais tranquila para a família. Então, tem uma geração que vai passar a acessar esse produto de seguro como beneficiário, que é essa segunda geração que a gente tem citado, mas nós estamos buscando atender esses dois públicos. Aquele que está começando a sua jornada financeira, que começa a ter as preocupações com a sua capacidade de gerar renda, mas aquele também que já conquistou essa etapa e que agora está atento a transferir essa etapa, esse patrimônio, para uma próxima geração. A MAG buscou produtos, né, e condições que atendam esses diferentes públicos com a solução de seguro, né? Eu costumo dizer que só compra seguro quem se importa. Se importa com alguma coisa, se importa com alguém, se importa com si mesmo. Tem uma preocupação. Para isso, você vai fazer seguro. Porque às vezes você está na frente do cliente, né, poxa, ele não se importa, então ele não vai ser meu cliente. Acabou, você está perdendo seu tempo, estou perdendo o meu, obrigado, tchau. E basicamente, como a Lari falou, o seguro de vida ele cobre 3 momentos. Basicamente são 3 pilares da vida. Que é você não poder trabalhar, é você morrer antes do tempo, né? E deixar dependentes, ou você já fazer a transição desse patrimônio. E é muito legal, principalmente porque, assim, às vezes você olha a pessoa que é jovem, ainda depende da própria receita, talvez seja fácil de você motivar ela que, poxa, se ela perder a capacidade de gerar a receita dela, ela precisa ter um plano B. Vamos construir esse plano B. Né? Com uma fatia pequena da sua receita, a gente vai transformar isso numa blindagem maior.
e tudo mais. Agora, e esse cara grande, né? Esse cara que já chegou lá? Eu gosto muito de levar a linha de mostrar para ele o seguinte, e eu falo exatamente essas palavras, eu falo, né, Kleber, e talvez isso sirva para você, Kleber. Você já chegou lá. Olha o pitch de vendas. Né? É cheio das técnicas de venda. 3.000 interações deixaram ele bem preparado para isso. Olha o gatilho mental. Então, talvez isso sirva para você também. Kleber, na verdade, assim, eu gosto de falar o seguinte, que Kleber, você hoje chegou no momento da tua vida que talvez poucos brasileiros possam chegar, onde você construiu algo que é até maior do que você. É o teu legado. E hoje você não trabalha mais só por você. Porque possivelmente se você parasse de trabalhar hoje, você já teria dinheiro para viver bem, muito mais. Só que é algo maior. É o legado, o que você vai deixar para as outras pessoas. Então esse teu patrimônio, tudo o que você está construindo não é só mais teu. É da tua família, é do teu clã. Só que hoje você está numa posição de liderança frente a essas pessoas, frente a esse clã, né? E também é responsabilidade tua, e na verdade não é responsabilidade, mas é o teu legado, fazer com que esse patrimônio também se suceda, né, da maneira correta e ele transcenda, né, sempre da melhor maneira possível. Então, frente a isso, por que não colocar dentro do teu portfólio mesmo de produtos financeiros e patrimonial um ativo que seja totalmente inalienável, empenhorável, de divisa, inventário, com liquidez imediata, livre de imposto, que você deixe determinado para quem você quer, né? E isso é muito real. A gente pega muita gente no Brasil hoje que tem um bom patrimônio, que já está num momento bacana de vida, mas nunca pensou necessariamente sobre isso. E uma frase que eu adoro, que eu sempre uso muitas famílias que têm um bom patrimônio, elas se vê na seguinte posição, sentado numa caixa d'água, passando sede, no momento de uma transição patrimonial, né? No momento de uma sucessão. Então, o seguro de vida ele vai suprir a necessidade para todo mundo. Isso é muito, muito legal, né? Aproveitando essa... Não, deixa eu te interromper, ó. Vocês vão parar tudo, vão dar o like nesse vídeo, vão se inscrever no canal, vão compartilhar, porque esse Volpe aqui é um desgraçado. A aula que ele deu aqui, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Puxa a proposta para o Kleber assinar. Isso aqui, ó. Olha como ele me pegou. Olha os gatilhos mentais que ele usou. Ele falou do clã, ele falou do legado. E todo bom empreendedor gosta da palavra imposto. Livre de imposto. Agora, veja bem, lá na nossa região sul, eu sou de Caxias do Sul, o Fábio... sou de Curitiba. Conhece bem lá. E, cara, olha bem. A gente tem as famílias lá que construíram o patrimônio. A gente tem 3, 4 famílias em Caxias do Sul. Uma delas é completamente admirável. Nossa, todo mundo conhece aquela família que tem uma indústria gigante. Todo mundo sabe que o senhor que fundou era um italiano, sem educação, um trabalhador, lavourário, né? Eu lembro de ver ele falando várias vezes isso. E todo mundo admira a família como um todo. E ele educou os filhos, ele protegeu a família, ele protegeu o legado. Todo mundo admira. A outra família também era um grande empreendedor, italiano, raiz, só que ele não soube cuidar do legado, ele não soube cuidar do clã. Então, a gente tem uma diferença onde uma família é extremamente admirada e a outra família, todo mundo fala que é a família dos quebrados. Então, olha a importância de proteger esse legado. Aí começa a falar livre de imposto. A gente começa a entrar em planejamento sucessório. Quando você vai fazer a transferência da herança, você pode pagar 10%, 15% e marchar. E esse negócio da caixa d'água é muito legal do tiozão do imóvel. Porque o tiozão do imóvel, ele tem um patrimônio gigantesco e se esse patrimônio, às vezes, não é uma estratégia de geração de renda, poxa, o que tem de famílias que têm fazendas, terras, imóveis, que são imóveis que valorizam, mas não geram renda, o herdeiro está literalmente sentado numa caixa d'água passando sede, porque ele tem que pagar um valor absurdo de imposto nessa transição e não tem dinheiro. Então, tem às prazo vezes, para pagar, ele tem uma pressão para Exato. solucionar isso, e isso só vai correndo, gerando mais imposto e gerando mais prejuízo, né, para esse processo de transição. E tem um dado que aí conecta muito com o que você traz, que a gente olha muito no Brasil, né? 90% das empresas são familiares e menos de 12% delas sobrevivem até a terceira geração. Aí quando você olha esse estudo, é isso da família aí. Extremamente associado a conduzir esse processo de sucessão, né? Conduzir, entender, definir as regras de governança dos negócios e do patrimônio, que é uma coisa que às vezes é sensível para a família tratar, porque você pode ter dificuldade de lidar com seu irmão, de lidar com
com né, o esposo ou a esposa de um familiar que é seu sócio no negócio. Isso causa ali uma dificuldade até depois desses herdeiros entrarem num consenso sobre a gestão do patrimônio. Então, esse olhar da sucessão, não só por a gente trazer o produto que vai contribuir para isso, mas é trazer essa conversa para a mesa, enquanto as pessoas estão aqui, para decidir como vão ser conduzido esse processo de sucessão. Essa conversa que é sensível, não é, em alguns momentos, muito confortável, mas é fundamental para você evitar esse cenário da família que hoje está conhecida aí como a família quebrada e que tinha patrimônio. O Fernando, não, o Fábio falou, eu sou péssimo com nomes. Fernando. Lembra de Volpe. Volpe, você vai lembrar. Volpe é mais fácil, Volpe né? é raposas em italiano. Então, vai lembrar da raposa. Agora eu não esqueço mais. Mas é exatamente essa palavra, Lari, é sucessão. Porque a família que é admirada, ela pensou na sucessão. Então, o patriarca, ele pensou na sucessão da empresa. Então, ele preparou os filhos para assumir a empresa. Ele preparou, poxa, esse filho não quer saber da empresa. Beleza, vai ser feliz. Mas ele criou a holding lá. Ele preparou tudo isso. Ele preparou os seguros, ele preparou... E o papo da sucessão foi importante, que essa é a diferença. Então, enquanto a família inteira está muito rica, o outro é conhecido por liquidar cada vez um imóvel e liquidar mesmo porque não consegue vender, porque ele vai estourando a conta, tem que pagar e faz muita diferença. A grande sacada de falar sobre isso é você não falar necessariamente da morte ou da sucessão, mas isso é um fato que vai acontecer ou não, né? Não é o que a gente está falando que vai acontecer ou não, ele vai acontecer. Uhum. A grande questão é você falar de governança, é você colocar o selo daquele patriarca, daquela matriarca, no que ele quer que aconteça depois. E o seguro de vida ele entra exatamente para isso, para trazer liquidez para um processo como esse. Assim, eu costumo dividir os clientes que a gente vai conversar em 2 momentos assim, de vida. Tem as pessoas que precisam do seguro e tem as pessoas que não precisam. Eles têm como uma oportunidade de negócio. E aí mais um gatilho mental, né? O bom empresário que quer perder uma boa oportunidade, né? E quando você vai falar com uma pessoa que já está nesse patamar, nesse padrão financeiro, muitas vezes ele está do outro lado da mesa te entendendo assim, o que ele vai me oferecer que ele acha que eu preciso? Eu não preciso disso. E quando você quebra isso de cara, você fala, realmente, você não precisa. Isso aqui não é uma situação que você precisa, é uma oportunidade de negócio, né? Então, eu fui até ter uma vez um empresário muito grande, ele tinha 320 milhões em patrimônio, aproximadamente, grandíssimo, imobilizado em fazendas e tudo mais, ele tinha rede de postos e tudo mais. E quando eu fui conversar com ele, eu fui conversar junto com o contador, né? Porque o contador é o braço direito, né? É o braço direito, sempre é. E aí o contador falou para mim, o meu cliente não precisa desse produto. Eu falei, claro que ele não precisa desse produto, ele tem 320 milhões. Ele não precisa, o filho dele, o neto, ninguém precisa. As próximas gerações estão livres disso. Tudo bem, né? E geralmente esse cara é um cara simples, é tipo o Barsi, né? Uhum, O Barsi do interior, é o Barsi do interior. E eu falei assim, é claro que ele não precisa. Agora, se eu tivesse aqui um terreno que vale 20 milhões... Tá? E quisesse te vender por 10, você compraria? O que você acha que ele ia fazer? Óbvio, né? Você precisa de um terreno de 20 milhões hoje? Não. Não. Por que você compraria então, se você não precisa? E se eu falasse que esse terreno de 20 milhões que eu estou te vendendo por 10, tá? Eu posso fazer ele em 10 vezes sem juros, né? Para você. Você compraria, claro, você vai usar esse terreno de 20 milhões? Você vai lá jogar bola nele? Não. Você vai comprar para quê? Aquisição patrimonial e tudo mais. É exatamente isso que eu estou te trazendo, Fulano. Eu estou te trazendo um patrimônio de 20 milhões que você vai pagar 10, só que diferente de todos os outros ativos que você tem hoje na tua carteira, imobiliária, financeira, onde for, é único, inalienável, penhorável de divisa, inventário, de imposto, com liquidez imediata, ou seja, uma diversificação. E eu não estou pedindo para você colocar 20% do teu patrimônio nisso, eu estou falando uma fatia muito menor para você alavancar um dinheiro. E aí um gatilho mental muito bom para imposto. Ninguém quer pagar imposto, né? Ninguém quer pagar imposto. Eu usei uma frase que foi muito boa um dia com um cliente. Eu falei assim, se eu tivesse um produto financeiro que restituísse todo o imposto que você vai gastar para a transferência desse patrimônio, te interessa? A pessoa, o que é isso, né? É a alavancagem que o seguro pode trazer, né? Então nós temos produtos hoje muito sofisticados, produto totalmente diferenciado, não é aquele produto adicional que todo mundo conhece, que é um aluguel de seguro. Nós temos hoje um modelo de seguro que é o seguro Whole Life, que é esse seguro que você compra uma pólice vitalícia. E você compra esse patrimônio mesmo para a família, que é o modelo que o americano utiliza, que o japonês utiliza. Então você paga num determinado período, o teu risco é congelado. É um produto fantástico exatamente para quem já está nesse momento de transição e já chegou no momento que já passou pela acumulação, está falando de legado. Então é um produto que traz legado na veia, né, no sobrenome. E a pessoa que está do outro lado, ela vê isso como uma oportunidade, né?
E é muito mais tranquilo. Eu não queria entrar nessa seara, mas o teu pitch tá tão bom que eu tenho certeza que quem tá ouvindo quer saber. Então, vou me colocar no lugar do ouvinte. Ok, e qual que é a diferença de um seguro de vida tradicional e do whole life, que é o modelo americano, que congela? Enfim, eu conheço o produto, mas eu queria que vocês explicassem para a galera, porque daqui a pouco o bancário, o assessor de investimentos, o consultor que está ouvindo a gente, não tenha um grau de conhecimento profundo desse produto e está deixando oportunidade na mesa. E eu bato muito na tecla de que a gente tem que dar over-delivery para o nosso cliente, seja qualquer profissão que a gente esteja. Então, pensar na sucessão, pensar na família. E eu gostei muito de que só não tem seguro quem não se importa. Poxa, me colocando no lugar do cliente. Ok, e como que funciona esse seguro whole life? Como que eu congelo o risco? Porque eu sei que, por exemplo, se eu contratar um seguro de vida hoje, que eu tenho 33 anos, eu vou pagar um preço. Mas quando eu tiver 70 anos, tem seguradoras que nem me segura mais. Como que funciona isso? Exatamente. Bom, primeiro falar um pouco do seguro tradicional. Basicamente, seguro tradicional é um aluguel. Eu gosto de desenhar, sou muito visual. Mas aqui a gente vai no speech. O seguro tradicional ele é um seguro que é como um aluguel renovado de ano em ano, a cada 3 anos, enfim. E toda a renovação dessa apólice, a instituição financeira, a corretora, a seguradora, o banco, ele tem direito a fazer 3 coisas. Ele pode manter o teu seguro, ele pode aumentar o teu custo pela tua idade, reenquadramento etário, ou ele pode cancelar a tua apólice. Não te quero mais. Exatamente, não te quero mais. E só que o que acontece é o seguinte, geralmente a pessoa ela vai passando, vai pagando mais caro, só que tem um artiguinho lá dentro dizendo assim, logo que saiba, qualquer fato suscetível ao agravamento do risco, o segurado é obrigado a avisar a instituição financeira. Vamos voltar lá atrás, é da boa fé objetiva. Sob pena de perder a cobertura. Só que, de fato, nessa renovação, ninguém vai perguntar para esse cliente. Fulano, você teve alguma alteração? Não. Aí a pessoa está pagando seguro, chega lá no 5º, 6º, 10º ano, descobre que está com diabetes. E segue o baile. Ele não sabe que ele tem que avisar às vezes, né? E mesmo que avise, eu vou lá e aviso. No seguro tradicional, ano que vem não queremos renovar a sua apólice. Pode ter esse problema. Pode ser problema. Então, por isso tem que estudar e entender exatamente o que você quer para você. O seguro whole life, ele funciona da seguinte maneira. Você determina um capital segurado que você queira contratar e frente a isso e o prazo determinado que você vai pagar. Então, por exemplo, eu, Fernando Volpe, quero contratar, sei lá, 1 milhão de seguros. E eu quero pagar em 10 anos. Pode ser por 20, pode ser por 30, pode ser até os 55. Você determina o teu planejamento. Vai ser precificado esse produto, você vai quitar ele nesse período e essa apólice vai ficar quitada para o resto da tua vida com um patrimônio para as pessoas que você queira deixar. Pode ser mais de uma. Você pode alterar isso durante o período. O produto é teu, o patrimônio é teu. E aí tem uma grande vantagem também que no final, vamos supor, eu tenho 35 anos, vou casar, daqui a pouco vou ter filhos e tudo mais. Eu vou planejar esse plano por 20 anos. Eu vou pagar ele por 20 anos e quando eu tiver com 55 anos eu não pago mais, essa apólice é garantida para a minha herança, para o resto da vida, para os meus herdeiros. Mas eu cheguei lá na frente, olhei para trás e falei, bom, agora o Volpinho já se formou na faculdade, a Carolzinha, né, que é minha noiva, amor, te amo. A nossa filha já está também formada, né? Deu o nome da Carol, é a Carolzinha, né? Está formada, talvez eu não precise de tanto risco, porque eu já fiz a sucessão em vida, já transferi e tudo mais. Poxa, eu tenho esse patrimônio para o resto da minha vida. Uma vertente que tem esse produto é a recompra dessa apólice, um valor de resgate já determinado desde o D0. Eu posso levantar a mão e falar assim, Mag, eu sei que eu tenho um seguro de 1 milhão, eu paguei bem menos por ele, paguei, sei lá, 30%, 40% dessa apólice para ter esse patrimônio alavancado, eu quero cancelar. Né? A Mag recompra esse risco. A Mag ela deposita um valor na minha conta, né? Ela tá um valor de resgate para que eu deixe de ser segurado. E aí é muito bom para mim também, porque eu falo, poxa, eu passei 20 anos da minha vida segurado, que é o período mais crítico e com mais risco, e lá na frente, caso essa minha necessidade diminuiu, eu posso reaver esse dinheiro que eu paguei durante todo esse período. Né? E a Mag também se desfaz, teoricamente, desse risco que ela tinha comprado. Então, é um produto que também funciona dessa forma como um planejamento financeiro completo, agregado a outros também. Né? E no papel do cliente agora, e se o meu risco inverteu? Tá. Por exemplo, eu tenho 20 anos, contratei essa policy, eu achei que um seguro de whole life para mim de 1 milhão era ok. E agora estou com 30 anos e, por exemplo, 1 milhão para mim é nada. E se eu quiser mudar essa policy? Se eu quiser aumentar ela, é possível? Legal. Clebão está usando o exemplo dele, gente. Olha. Exemplo hipotético, estou ajudando vocês a vender. Bom, lembrando o seguinte, essa policy ela é congelada o risco dela. Então, eu já tive casos ao contrário.
pessoas que contrataram e descobriram uma doença ou tiveram uma deterioração da saúde ou mudaram de profissão. Esse risco, a alteração do risco não importa mais para aquela apólice que foi contratada lá atrás, tanto o custo... Porque não tem aquela cláusula, né? Não tem. A companhia ela abre mão dessa informação. Então, é o congelamento de risco que a gente chama. Então, essa é uma vantagem. Quero aumentar meu seguro, né? Você tem que contratar uma segunda apólice. Porque você não tem mais 20 anos. Você não vai pagar como alguém de 20 anos. Você vai pagar como alguém de 30. Por isso que eu digo o seguinte, se você tem capacidade financeira, esse é o típico de produto que você deve contratar ou consiga contratar o máximo possível no momento que você vai contratar pela primeira vez. Só que sempre com parcimônia e entendimento de que o momento de vida que você está faz sentido eu investir mais numa apólice como essa ou não. Tem muita gente que às vezes, tem tão premente na cabeça dele que ele precisa proteger a família e tal, e ele não quer perder. É as finanças comportamentais, né? A pessoa ela é avessa à perda. Então, ela não quer perder dinheiro nunca. Ela olha esse produto e fala, não, então, se esse produto não me acontecer nada, ou se acontecer é garantido, e se não acontecer, eu posso resgatar. Então eu vou fazer um grande aqui. E não consegue manter. Então, também vai muito do profissional de falar assim, não, a gente vai construir essa tua proteção. Então, hoje você precisa de tanto. Daqui 10 anos, revisitar. Meus clientes mesmo, cada 2 anos eu revisitava eles. Para entender exatamente se esse perfil mudou. E mudava muito. Mudava muito. Então, eu chegar e falar para ele assim, olha, teu perfil mudou por isso, isso e isso. A minha sugestão é que você altere a tua apólice dessa forma, fazendo um incremento nessa cobertura. Uma cobertura de invalidez, uma cobertura de doenças graves, uma cobertura de renda hospitalar, um DIT, que às vezes é um profissional liberal que depende da receita. Então, incrementando em novas apólices. O americano médio, ele contrata 5 apólices durante a vida dele. Exatamente para isso, para ir adequando a necessidade dele. Mantendo ela atualizada ao momento de vida, né? Não, e isso que o Volpe traz do congelamento é uma fotografia da família naquele momento, né? A tua fotografia daquele episódio. Anos depois, essa fotografia muda. E não só é necessário, como é fundamental que a gente tenha o acompanhamento. Que o profissional de seguros, o profissional do mercado financeiro que fez essa oferta para o cliente, do mesmo modo que ele vai revisitar os investimentos, revisitar a carteira, alocar o cliente em produtos mais interessantes para aquele período, a pólice de seguro ela tem que acompanhar isso. Porque é a entrega dela, né? Frustração nossa de entregar uma pólice que não está adequada para o cliente no momento que ele mais precisa. Porque a renda não está compatível, porque ele tem mais filhos e a gente não pensou nisso. Então, não só necessário, mas fundamental acompanhar essas apólices sim e adequá-las aí a cada momento, né? Que a vida vai transformando. Eu sei que vocês estão estudando para o CFP, com a gente, obviamente, e a gente fala muito do IPS, né? O Investment Policy Statement, e o revisitar o planejamento do cliente. Isso é super importante, porque é muito do momento de vida. E eu gostei dessa informação do americano médio contratar 5 apólices durante a vida, porque a vida vai mudando. Então, a gente pode imaginar um cenário de que alguém solteiro está contratando, quer proteger daqui a pouco os pais, que a gente sabe que a nossa geração, a próxima geração sempre ganha mais dinheiro, na média, né? Então, quero proteger meus pais. Depois, ele se casa. Então, é uma situação de vida diferente. Agora, ele tem um filho. Depois, ele tem um pai idoso. Então, a situação vai mudando. E proteger até ele mesmo. Então, a gente vive num mundo hoje de que cada vez menos a gente tem pessoas CLTs e cada vez mais pessoas entendendo de como ganhar dinheiro sem necessariamente ser um empregado de uma instituição financeira ou de qualquer lugar, né, no geral. E a gente começa a pensar que essa pessoa, muitas vezes, não tem um benefício do INSS, não tem, muitas vezes, outros benefícios. E mesmo um profissional de alta renda, um médico, um advogado, um engenheiro, um arquiteto, o benefício do INSS para ele nada é a mesma coisa. Existe um negócio que se chama de área de incapacidade de trabalho, que eu gosto muito, e outro que é o responsabilidade civil. E a responsabilidade civil está basicamente atrelado a qualquer profissional autônomo. Se tu fizer uma cagadinha, tu vai ter que arcar com as suas consequências. E se aplica tanto do arquiteto, do engenheiro, do advogado, para o cara do Uber também, para o médico, para um motorista autônomo, para um taxista. Quando que é o momento de eu contratar um DIT ou uma responsabilidade civil? Eu gosto de colocar sempre isso, porque cada tem seu momento, igual você falou. Eu fui uma vez, vou dar um exemplo. Eu fui uma vez atender uma médica, ela tinha 30 anos, então recém-formada, ela trabalhava no SAMU. E aí a gente conversando tal, dela falou assim, tá, Fernando, então você está falando para mim que eu vou pagar R$800 para se algo acontecer, eu receber a minha mãe recebeu um valor, eu receber um valor, é isso?
sabe? Nesse tom, assim, se algo acontecer, né? Superwoman, né? Eu falei, não, você não vai contratar, você não vai pagar R$800 por mês para se algo acontecer. Você vai pagar R$800 por mês para você colocar a cabeça no travesseiro toda noite e saber que se algo acontecer contigo, você não vai precisar chegar para tua mãe e falar, mãe, venda a tua casa que é teu único bem para pagar um tratamento para mim. Você nunca mais vai ser dependente de ninguém. Porque se algo acontecer contigo, e não tem como a gente programar isso ou se proteger disso, porque pode acontecer, você vai ter uma independência financeira imediata, através de ativos que vai te entrar com liquidez para você poder montar uma boa carteira que te traga dividendos, por exemplo. Ela parou, olhou para cima assim, e falou, nossa, isso é libertador, né? Eu saber que nunca mais, se acontecer uma coisa comigo, eu vou depender da minha mãe, do meu pai, e eles já estão numa fase de vida que me preocupa realmente. Então, assim, respondendo a pergunta, né? O DIT, por exemplo, eu acho que é um ótimo produto para quem está começando a vida financeira, né? Que está começando a independência, que ainda não tem aquela reserva financeira realmente robusta, que faça frente, pelo menos 6 meses, 1 ano, 2 da sua receita. Né? E a gente pega muito o profissional liberal que está nesse momento, por mais que tenha tempo de profissão, a pessoa não tem a organização financeira. Então, se a pessoa fica 1, 2, 3, 6 meses sem receita, impacta muito, né? RC que você comentou, né? A gente tem até parcerias com empresas que prestam consultoria para os médicos, que se a pessoa, poxa, acontece alguma coisa, não é só pagar um benefício para esse médico, mas é trazer uma assessoria jurídica, tudo mais antes. E se não der certo essa defesa, aí sim trazer esse benefício, né, que existe hoje no mercado, que é o responsabilidade civil. Mas é igual eu sempre digo, né? Às vezes a pessoa ela tem muita preocupação com isso. Poxa, se acontecer alguma coisa, mas ela nunca quer pensar que pode acontecer com ela. Né? Sempre com um terceiro e tudo mais. Para médico recém-formado, por exemplo, o DIT, né, que a gente estava falando. Eu atendia muito médico e falava assim, olha, João, né, exemplo, o João é sempre um bom exemplo, né? João José. Acontece tudo com o João. Tudo, tadinho do João. João, hoje você tem uma das poucas profissões que se você puder trabalhar no Brasil, você vai ter uma boa receita. Você vai conseguir, né, oferir lucros e rendimentos que vai te fazer ter um bom planejamento. Agora, diferente de um empresário, que às vezes tem uma empresa trabalhando por ele, hoje a tua empresa é você. Hoje a tua empresa é o doutor que vem antes do teu nome. Então, esse doutor João podendo trabalhar, o João vai estar muito bem. O João filho, o João pai, o João irmão, né? Vai estar muito bem, obrigado. Agora, se o doutor João não puder atuar, o João está em maus lençóis. Então, a gente precisa, João, reservar uma fatia pequena do teu rendimento para proteger o doutor. Né? O doutor. Eu até ouvi aqui no podcast, gente, é muito conhecimento, não nesse, né? Eu já ouvi outros podcasts do Professor Mercado, e acho que foi o Felipe lá, né? Da Cartfel. Ele falou o seguinte, que o que vale mais? O estoque de uma empresa ou a máquina que faz o produto? Né? E por muito tempo, o investimento, a reserva financeira é o estoque da pessoa. O que vale mais é a capacidade laboral dele. Até ele chegar lá na frente onde o estoque já é tão parrudo e a máquina já está velhinha, que ele vai começar a usar o estoque. Então a gente precisa proteger a máquina antes de proteger o estoque. Que precisa de um seguro. Também. Que precisa de um seguro e isso é tão interessante que o DIT, né, o Diário de Incapacidade Temporária, o objetivo dele é isso. Durante um período, temporariamente, você vai acessar uma renda que foi penalizada porque você não consegue trabalhar. E isso está muito associado a montar planejamento financeiro e falar de reserva de emergência. Porque é exatamente isso que você está se propondo a fazer com o cliente, né? Vamos montar a sua reserva de emergência aqui, porque esse é o dinheiro mais rápido de você acessar caso aconteça alguma coisa. Imagina que nós estamos protegendo isso. A gente está protegendo essa carteira, essa reserva, porque por uma fração dela, ele já tem um produto que vai amparar a renda dele por um período interessante. Então, de novo, uma combinação desse produto, dessa cobertura com a carteira de investimentos desse cliente, com o planejamento dele, tem total sinergia, né? Eu gosto de dizer que o corretor de seguros, ele é pago para pensar nas coisas que as pessoas não querem pensar. E gosto muito de dar o exemplo do carro mesmo, porque o seguro do carro é a maior penetração no nosso mercado hoje. Imagina o seguinte, eu desafio todo mundo a olhar a pólice de seguro do carro de vocês hoje e olha lá a responsabilidade contra terceiros, né? Quanto que é o dano contra terceiros? O dano contra terceiros, por padrão numa pólice de seguro de carro, é de R$100 mil. Hoje, com R$100 mil, você não compra um HB20. Um Gol hoje está mais do que R$100 mil. Você começa a olhar na rua, o que tem, principalmente lá na Serra Gaúcha, o que tem naquelas Hilux de SW4, de L200, aquelas caminhonetes de luxo, né? Uma X3, uma XC60, um Audi Q5, Q3,
Cara, são carros que são ali nos 400, 500 mil reais. Se você não prestar atenção na tua pólice de seguro de carro, você vai ficar devendo 400 mil reais. E a seguradora do outro cidadão, ela vai te cobrar pro resto da vida. E a gente pode ir além. Vamos pensar num jogador de futebol que é multimilionário. E imagina que o Neymar quebrou alguma coisa, ele fica um ano afastado por motivo de saúde, ele vai receber a renda dele lá. Agora, se ele ficar um ano sem jogar futebol, até ele retomar a qualidade técnica, física que ele tinha, ele vai demorar, ele pode perder contrato, ele pode ter que voltar para o Brasil, jogar em um clube menor. A gente precisa de um seguro para proteger isso, assim como a gente precisa de um seguro para proteger todo mundo. Então, de certa forma, o corretor de seguros é pago para pensar em proteger, em pensar nas coisas que ninguém quer pensar. Vocês concordam comigo? Uma coisa que eu falava muito é o seguinte, quando eu chegava na frente de um cliente que ele tinha essa resistência, né, e muitos têm, eu falava assim, fulano, a gente vai reservar 15 minutos da tua vida e da minha para a gente pensar que se o teu plano A não der certo, a gente precisa ter um plano B. 15 minutos. Depois a gente vai sair por essa porta, a gente vai estar feliz porque você vai estar tranquilo que se algo acontecer, você está coberto e você não vai pensar mais nisso. Você vai olhar para frente a partir desse momento. Né? Mas a gente precisa reservar esses 15 minutos, ok? Combinado? Estamos juntos nessa? Então vamos lá. Então me ajuda. Olha as técnicas de venda. Eu acho que eu vou contratar o Volpe para gravar um curso de vendas para a gente lá. Ele faz sucesso com essas técnicas, hein? Posso afirmar. Aí a confirmação. O primeiro sim. Mas assim, é exatamente isso. A pessoa não quer pensar, mas não é o fato de acontecer ou não. Mas vem muito da abordagem que você vai usar. Né? Como você vai trazer isso? Você não pode chegar aquele vendedor de produto chato e falando assim, Kleber, você já pensou que se você estiver no seu carro, na Rota do Sol, descendo para Porto Alegre, e capotar e virar 3 vezes, como fica a sua filha? Não, né? Não. Então, assim, tem um livro que eu acho fantástico de vendas que é o Spin Selling. Uhum. Eu bato nessa tecla todo santo dia. É ótimo. E assim, ele fala assim, venda através de perguntas, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto, uma analogia que eu gosto de fazer, você tem que conhecer muito o teu cliente. Para você vender qualquer coisa, você precisa conhecer o teu cliente, né? E eu faço uma analogia muito nos escritórios de investimento assim. Geralmente quando a pessoa, não é nem uma analogia, mas é um raciocínio, um storytelling. Quando a pessoa ela começa a investir, então ela chega, entra em contato com o escritório de investimento ou vice-versa, ela fala, olha, eu tenho 200 mil para fazer um aporte, legal. O que o assessor de investimento geralmente faz? Né? Ele analisa o perfil daquele cliente, né? A questão de prazo, tempo, aversão a risco, como que ele entende o investimento, se ele está mais disposto, se ele tem capacidade de oferir risco ou não. Monta uma carteira diversificada. E basicamente assim, ele vai colocar lá renda fixa, variável, vai fazer um hedge em ouro, vai deixar um tesouro Selic para ter uma liquidez, nananana. Faz uma baita carteira bem diversificada. Basicamente o que é investimento? É você colocar um dinheiro hoje, para um determinado período de tempo você ter um cifrão maior no final. Qual que é a função do assessor de investimento? Diminuir o tempo ou aumentar o cifrão. Né? E o pessoal, não, é verdade, é mais ou menos esse nosso trabalho mesmo. Então eu sempre digo, então o trabalho do assessor de investimento hoje, ele está indo do aporte para frente. Né? Agora eu pergunto, para os assessores a gente pergunta, né? Fala assim, você diversificou muito bem a carteira desse cliente. Né? Vários mercados, dolarizou uma parte, tananana. O que é mais fácil estatisticamente de acontecer? Um colapso mundial no mercado financeiro, ele perder todo o dinheiro que ele tem ali, ou ele está saindo dessa própria reunião, atravessar a rua e ser atropelado? O que você acha, cara? Que é mais fácil? O colapso é mais fácil? Quantas vezes você conhece, quantas pessoas você conhece que perderam todo o dinheiro numa carteira bem diversificada? Poucas. E quantas pessoas que existem hoje são atropeladas na rua todos os dias? Proporcionalmente mais pessoas. Mais pessoas. Então, estatisticamente falando, se você faz uma carteira bem diversificada, é diferente de você colocar num ativo só. Você está diminuindo o risco. Mas qual que é a maior ameaça àquela carteira de investimento? É a pessoa que tem que sacar por alguma necessidade que ela não estava esperando. E eu falo... E aí você pensa assim, poxa, o principal fator de risco da tua carteira você está ignorando, que é o fator pessoal da pessoa. Você não consegue controlar isso. Eventos aleatórios, né, que podem fazer com que ele acabe usufruindo de exatamente disso, né, do que está investido, do que está poupado. Então, falar sobre seguro de vida é falar sobre planejamento financeiro estruturado. Fulano, a gente vai falar dos teus 200 mil, 300 mil, com certeza, mas vamos dar um passo atrás? Me fala um pouco de você. Qual que é o que você quer para a tua vida? Qual que é o teu momento? Como que é a tua estrutura familiar? Hoje você depende da tua receita para gerar investimento. Não, você já chegou lá e tal, quais são os seus planos e tudo mais. Então você precisa entender e conhecer esse teu cliente, né? Antes de oferecer qualquer produto.
É aquela velha frase, você não pode ser um vendedor de produto, você tem que ser um resolvedor de problemas. Né? E aí, você trouxe à tona aqui o meu viés comportamental favorito, que é um pouco falado, que é a ilusão de Monte Carlo, que ele bate muito na tecla da estatística. E as pessoas acham que, por exemplo, ela jogar na Mega Sena sempre com os mesmos números, ela vai ter uma chance maior. Agora, estatisticamente falando, a probabilidade é exatamente a mesma. Legal essa situação que você trouxe, me fez pensar também, não pegar a primeira resposta, porque estatisticamente falando, é mais fácil um ser humano ser atingido 2 vezes por um raio do que ganhar na Mega Sena. Olha que louco isso. Quantas pessoas você conhece que foram atingidas por um raio? E quantas pessoas você conhece que foram atingidas 2 vezes por um raio? Então, leva a gente a refletir bastante sobre estatística. Eu gosto muito desse viés. Muito. E essa fala do Volpe, né, ela nos permite mostrar que nós não vamos sentar com o cliente para falar do seguro. Tem que dar um passo antes. Do mesmo modo que a gente deixa o convite aqui para o agente autônomo, para o planejador, para o consultor financeiro. Não dá para falar com o cliente só do que ele está disposto a investir, sem olhar nos planos de vida, no longo prazo, nos dependentes, no que ele espera fazer com aquilo que ele está preservando, né? Sem ter esse olhar. Porque é por isso que a gente vai criando a conscientização do cliente. Sem precisar falar que alguém vai morrer, que ele vai bater o carro e entrar nesses aspectos que não são nada comerciais, não convencem ninguém a parar e dar atenção ao assunto, ou são sempre tratando muito no emocional e deixando pouca racionalidade. E aí, nesse aspecto, as apólices não perpetuam. Ele acaba, por qualquer outro interesse, deixando de continuar com aquele planejamento voltado à apólice. Então, é fundamental associar esses aspectos, trazer um pouquinho mais, conhecer mais esse ambiente familiar, e o seguro vai fazer parte disso. Então, até trazendo esse aspecto, né, e associando essa analogia que o Volpe trouxe com o agente autônomo para o mercado financeiro, para a apólice de seguro, isso vai caminhar muito igual. Aproveitando esse teu convite, eu acho que o mercado de seguros é um mercado, o cliente começou falando aqui, é muito inexplorado, tem 1 zilhão de oportunidades. E é importante que não só o assessor de investimentos, não só o consultor, não só o bancário, mas todo mundo aprenda um pouco mais sobre seguros, porque dá para ganhar muita grana trabalhando nesse mercado, porque tem muita oportunidade inexplorada nesse mercado. Inclusive, eu sou corretor de seguros, eu faço dinheiro com seguros. Eu adoro esse mercado, eu sou muito fã, adoro investir em seguradoras também, pelo princípio do mutualismo, de como elas realmente ganham dinheiro, que a maioria das pessoas não sabe como uma seguradora ganha dinheiro, então fica aí um convite para um próximo podcast também para a gente discutir isso. Agora, vocês acham que tem como ganhar dinheiro como corretor de seguros, porque a gente precisa fazer a prova da SUSEP, a gente precisa estar autorizado pela SUSEP para distribuir esses produtos? De forma part-time job ou uma transição de carreira. Não quero entrar de cabeça, vou começar como corretor de seguros, à noite e ir montando essa transição de carreira. Idade, vocês acham que idade é um problema? Se eu quiser começar jovem é um problema? Se eu quiser começar com meus 40, 50 anos é um problema ou também não? Na companhia, a gente tem um programa de formação exatamente para isso, convidando as pessoas a olhar para a carreira do corretor de seguros, né? Então, a gente seleciona, a gente oferece para ele toda a estrutura para que ele consiga se dedicar a isso, e não há restrição de idade. Acho que o que tem que prevalecer aqui é a vontade de fazer acontecer, a vontade de atender as pessoas, de gostar de pessoas, de querer seguir nessa carreira, né? Então, a gente prepara esse profissional, não tem idade. Inclusive, uma das frentes de trabalho da MAG no Instituto de Longevidade é olhar para os 50 mais, para os 60 mais, olhar para essa pessoa que já tem uma idade avançada, o mercado de trabalho não está tão aquecido, mas ele tem uma excelente rede de relacionamento. Tem relações confiáveis e duradouras. Então, não tem idade. Eu acho que aqui a gente olhar para esse profissional, deixar ele capacitado a olhar por todos esses aspectos que a gente conseguiu exemplificar aqui, estar preparado para lidar com esse cliente, com essas objeções. Começar pelo mercado em que ele convive, a rede de relacionamento dele, a família, o clã, né? Olhar para isso já dá para ele um bom mercado para ele começar a explorar e a partir dali conquistando as indicações e explorando cada vez mais. Eu acho muito legal esse projeto, e esse projeto inclusive tem tudo a ver com o que é a MEG, né? Porque, poxa, alguém que tem uns 50 a mais, ele conhece muita gente e a idade dele, de certa forma, já passa uma autoridade para dizer, poxa, eu tenho isso aqui para minha família, eu acho importante você ter para a sua.
E, poxa, a MEG pagou a pólice de seguros pro Dom Pedro. Duque de Caxias, Olha que louco isso aqui, né? Então, traz muito longevidade, essa missão. Longevidade faz parte, e inclusive é uma das nossas chamadas, assim, longevidade financeira, né? Viver mais é uma condição que a gente já sabe que vai acontecer, que bom, né? A gente vai viver mais. Mas em que condições, né? Olhar por essa ótica financeira, garantindo qualidade, dignidade, é fundamental. Então, sim, dá para entrar nesse mercado. É um mercado que tem remunerado muito bem seus profissionais, né? Você tem diferentes condições, parcerias, você vai construindo uma carteira. E é uma carteira que você constrói vitalícia. Então, quem conseguiu constituir isso, tem seu grupo de clientes, mantém esse grupo de clientes, né, próximo, faz esse relacionamento, revisita as apólices a cada tempo, você tem a chance ali de construir realmente o seu negócio, né, o seu legado. Então, com certeza é um mercado que tem oferecido aí excelentes oportunidades. Sem falar da flexibilidade que também dá, né? Então, eu conheço pessoas, por exemplo, eu trabalhava em Curitiba, em Santa Maria, no Rio Grande do sul, Joinville, Balneário Camboriú. Tenho grandes amigos meus que escolhem onde querem morar porque tem total autonomia. Tem um amigo meu lá do Rio Grande do Sul, inclusive, ele é de Porto Alegre, e a esposa dele passou num concurso para ser cartorária em Rio Grande. E, caramba, se tivesse que se mudar de cidade, né? Ou tem outras pessoas que casam com pessoas do Mato Grosso, né? De Floripa que casam com aquele do Mato Grosso. Mas ter essa flexibilidade de você trabalhar onde você mas tiver... vai me desculpar. Ir de Floripa pro Mato Grosso não dá. Cadê a praia? Muito amor. Cadê a praia? Muito amor. Todo mundo faz essa mesma pergunta. O que você está fazendo aqui? Para mim, requisito básico para morar em algum lugar tá perto da praia. Se não tem praia, eu fico doente. Eu não vou entrar nesse assunto, porque ele é muito sensível para mim. Não fale assim. Parque Barigui, Curitiba, é uma cidade tão boa. Tem tanto sol lá. Você sabia que foi feito um estudo que Londres é a cidade que tem mais casos de depressão e tal? Fizeram uma correlação com dias de sol, né? E Curitiba descobriu que tem menos dias de sol que Londres. Então é por isso que o Curitibano é tão fechado. Então, tem uma empatia por nós. Tem um brother meu que é o Lescano, ele é assessor de investimentos da Monte Bravo, um dos sócios da Monte Bravo. Eles abriram um escritório em Curitiba, ele disse que tinha uma dificuldade absurda. Por quê? Curitiba não te dá oi, não te dá bom dia. Como é que eu vou abrir uma conversa, fazer um rapport com um cara que não dá bom dia, não responde? Tem que ser habilidoso, tem que ser muito habilidoso. É 2 palavras, você pergunta a alguém e ninguém te responde. Curitibano é fogo e eu cresci lá, eu entendo bem isso aí. Agora o gancho para o mercado de seguros. Quando eu comecei a trabalhar com seguros, a gente está falando de conhecer o cliente e tudo mais, e eu tinha uma barreira muito grande comigo, porque assim, quando eu era criança, o meu pai sempre falava para mim, não seja inconveniente. Não seja inconveniente. Estava educando o filho, né? Claro. Mas, poxa, que criança gordinha, cabelo não é inconveniente. Criança é inconveniente, né? Não seja inconveniente. Né? Inconveniente. Não seja inconveniente. E eu tinha essa barreira. Que é a coisa mais inconveniente para você ligar para uma pessoa que você não conhece para vender seguro de vida é muito inconveniente. Isso é muito conveniente. Então, eu tive que desenvolver muita técnica para ligação, para pedido de recomendação, para venda de seguros, para que não fosse inconveniente. Né? Para que você realmente trouxesse uma solução para o cliente, não vender um produto. E eu falo muito isso dentro dos escritórios também, para os corretores e tudo mais. Não venda um produto, conheça o seu cliente. Eu faço uma analogia com o médico. Você chega no médico e fala, estou com uma dor aqui na barriga, doutor. Ah, legal, senta aqui. O cara palpa a tua barriga e tal, pega esse remédio, vai embora. Se for plano de saúde, então é pior, né? Às vezes é pior. Buscopan ver, vai você tá com uma virose, tchau. Virose. Virose. Sempre virose. Agora, você já teve uma experiência de chegar num médico e o médico fala assim, tô com uma dor aqui no abdômen. Não, por favor, senta. Como que tá a tua rotina? Você tá fazendo atividade física? Tua alimentação, você tá conseguindo dormir direito? Tá com algum estresse, alguma coisa? Você passou por isso? Há quanto tempo você está sentindo isso? Você trouxe os teus exames? Deita aqui, a gente vai fazer um exame. Tal, dói aqui, dói aqui. Já teve essa experiência? Aí geralmente 1 ou 2 pessoas levantam a mão e falam assim, já. Né? Eu falo assim, você gostou? Muito. Você recomendaria esse profissional para outras pessoas? Uhum. Tá, e por que você acha que o teu cliente de investimento é diferente? Você é o especialista, você é o médico naquele momento. Dê você o passo atrás. Ah, eu vim falar sobre investimento. A gente vai falar sobre investimento. Claro que vai, mas eu preciso te conhecer um pouco melhor. Até para a gente alocar melhor os recursos para você. Como que está a tua rotina? Como que é a tua estrutura familiar, teu custo de vida? Então, conheça teu cliente. E vender seguro em Curitiba para alguém que tinha trauma de ser inconveniente foi um grande desafio.
Foi o Exército e a Ambev que ajudaram, né? Nossa, meu Deus, foi as marchas embaixo do sol, no campo com 0 graus. E milico é um barato. Eu lembro de um amigo meu que uma vez ele ficou preso no quartel porque ele foi trabalhar de guarda-chuva. Guarda-chuva não faz parte da farda. Claro que não, pô. O militar, como que é? O militar é superior ao tempo, uma coisa assim. Assim, tem dessa, né? Mas eu sei que não faz parte da farda, não pode usar. Não pode. Eu ficava que nem um pinto molhado quando chovia o dia inteiro. Segurando o rifle, chovendo, umidade. O pior é quando tava calor. Que você tava parado e daí vinha o general e falava, vamos treinar a imobilidade. E deixava você ficar 20 minutos parado no sol, torrando. Você só sentia aquela gota das costas e mexia só o dedão do pé dentro do coturno. Assim, você só ouvia um blum, alguém desmaiou atrás de você. Daí só via os enfermeiros correndo. Mas faz parte, né? A parte de você ter disciplina, você entender que aquilo faz parte de algo maior e, enfim, me trouxe muito conhecimento. Eu ia dizer, com certeza tu criou habilidades para as outras carreiras que você emergiu depois, né? Volpiense. Eu não vou mentir, porque senão a minha noiva vai ligar aqui. Eu ia falar que aprendi muita coisa, eu arrumo minha cama toda manhã. Mas nem isso eu faço. Mas funcionou para outras coisas, com certeza. Aquele momento que você leva um não, aquele momento que você tá, e já aconteceu isso comigo, de, poxa, ficar esperando 3, 4 horas para chegar a hora da reunião, porque é à noite, quando você vai falar com a família, né? Isso é uma dica para ter começando no mercado de seguros. Gente, converse sempre com o casal, converse sempre com a família. Não vai só, não, eu que decido. Não é verdade, é a mulher que manda. Mentira, é a mulher que manda. Sempre é. Patrícia, é verdade, é a mulher que manda. Então, acabou. Ok, né? gente, é a mulher que manda. Esteja com ela é a principal beneficiária também. Né? Então, assim, e chegar lá e as pessoas levarem um susto porque não lembravam que eu estava lá. Né? E estavam prontos para sair. E você naquela saia justa, o que você vai fazer? Né? Mas você marcou com as pessoas, não é tua culpa. Então, às vezes, essa questão de ser inconveniente, né? Entender que não é tua culpa e você não está sendo inconveniente, você está fazendo o teu trabalho. As pessoas que têm que ter mais consciência e respeito por isso. Cara, né? mas você deu muita aula de venda aqui, muita aula de venda. Inclusive, poxa, chegar lá, família pronta para sair. A gente só precisa de 15 minutinhos e eu não quero te vender nada. Eu quero falar sobre os riscos que a tua família está exposta. E são 15 minutinhos que vão me deixar satisfeitos, porque eu vou cumprir minha missão de falar dos riscos e vocês vão ser também. Se vocês não quiserem fechar, tá tudo bem. Inclusive, eu lembro de treinamento de corretoras americanas que eu fazia e eles davam um presente para a família. Não, conversou lá, o cliente te deu atenção. A gente vai fazer uma policy aqui para ti, é gratuito, dos próximos, 3 dias para ti refletir sobre o assunto, mas a minha missão de proteger a tua família está concluída. Então, é impossível alguém dizer sim e depois já tem a confirmação. Enfim, várias técnicas de vendas ocultas aí. Essas técnicas são super interessantes porque elas trazem essa atenção do cliente e é importante dar esse valor, né? Porque realmente o que a gente está fazendo é algo extremamente significativo. Ninguém pode ter dúvida disso, né? Principalmente quando você está lá na indenização e você vê que foi aquilo que aportou, né? Durante a pandemia, o mercado de seguros devolveu para a sociedade mais de 6 bi em indenizações de seguros. Então, quantas famílias tiveram a oportunidade de dar continuidade aos seus negócios, de conseguirem, né, se restabelecer, mesmo com a perda de alguém, de um ente querido, conseguiram dar continuidade na sua vida. Então, é fundamental e a gente não vai abrir mão de relembrar isso. Até porque a gente não quer um cliente por 1, 2 anos. A gente quer o cliente por 10, 20, 30, 40 anos. A gente quer que o filho dele se torne nosso cliente também e viva mais 50, 100 anos. Então, a gente quer longevidade. É isso que o corretor precisa para ter crescimento na carreira. Ele não pode ir lá empurrar um produto que vai ficar 6 meses com o cliente vai cancelar. Isso é morte para o corretor. Ele tem que fazer a venda bem consciente, porque esse cara tem que lembrar dessa pólice todo mês, todo ano, e olhar e falar assim, isso representa segurança. É isso que representa, não é um seguro de vida, é a segurança, é a educação do meu filho. E aí manter isso por 10, 15, 20, 30 anos. E essa é a diferença, né? Porque você, durante essa vida, já que é um produto de 30 anos, você vai ter muitas tentações de, em algum momento, abrir mão dele. Ou porque você até esqueceu da importância dele, porque não ficou marcado na sua cabeça. Por que exatamente eu fiz isso? O que era? Eu acho que eu comprei meio de supetão, a abordagem não foi mais adequada. Então, o cliente vai viver momentos de tentação. Eu vou abrir mão disso aqui eu não preciso mais. Mas é importante a gente lembrar por que ele fez aquilo. É importante a manutenção.
porque nós realmente queremos entregar esse benefício daqui a 30 anos, né? É a nossa missão, é o papel ali do mercado de seguros, e lá na frente isso vai fazer muita diferença. Eu não digo 30 anos, sabe? Eu acho que 30 anos é a expectativa média, mas eu tenho um amigo lá da Feliz, do interior do Rio Grande do Sul, do interior de Caxias do Sul, basicamente, e ele é um corretor praticamente jovem, ele tem mais ou menos a nossa idade também, e desde cedo, como corretor de seguros, ele focou em seguros de pessoas. E 3 anos depois que ele abriu a empresa dele, ele teve a oportunidade de pagar um seguro de vida para uma pessoa que faleceu jovem. E é um momento difícil, tá presente, é uma dor da família que quem tem um pouco de empatia acaba sentindo a dor da família também. Mas ele poder pagar um seguro de vida para uma família jovem que fica completamente desestabilizada e dá uma chance da família se reerguer. Então, por isso que a gente tem todos aqueles cálculos de valor indenizável ideal, de custos da família. Poxa, é uma coisa que não tem preço. E a gente não pode ser hipócrita, porque é um momento difícil, é um momento que tu está ajudando a dor da família, mas também é um momento que a tua carreira vai alavancar. Porque aquela família vai sentir a necessidade daquilo, vai compartilhar aquilo com as outras pessoas. E a gente não vende nos seguros um produto ruim. A gente vende um produto que muda a vida de uma família no momento de necessidade. E para tudo, né? O princípio do mutualismo, o princípio que o seguro não pode dar dinheiro, né? Obviamente a vida não tem preço, mas um carro de alguém que trabalha com o carro e poder recuperar o patrimônio dele, de uma família que pode se reerguer, de alguém que não tinha um planejamento financeiro, tinha só o seguro e poder ter uma diária de incapacidade de trabalho, é um produto fantástico. E esse treinamento de vocês, garanto que vocês aprofundam muito sobre isso. E tem algum custo? O cidadão passa nas suas apps lá com a gente, vai fazer esse treinamento? Existe alguma exclusividade? Fala um pouquinho mais sobre ele. A gente tem várias linhas de negócio dentro da empresa, né? Olhando o mercado financeiro, então o assessor interessado em aprofundar esses entendimentos do mercado de seguros para levar isso para o seu cliente, a gente vai ter conteúdo e vai conseguir acolher ele lá na companhia. Isso não tem nenhum custo, isso está dentro das nossas expectativas de parceria, então ele vai acessar todo esse repertório, esse material dentro da companhia. Volpe, inclusive, é um dos líderes desse projeto de formação que cuida aí de toda a região sul, mas nós temos outras linhas de trabalho que é exatamente daquele profissional que é de outro mercado, que é o engenheiro, que, enfim, tem interesse em conseguir constituir outros projetos, alguns, inclusive, universitários. A gente tem levado essas palestras até nas universidades para mostrar para as pessoas que isso é uma carreira. Uhum. E aqui na companhia você pode, sim, se estabelecer, você tem acesso a toda a nossa estrutura e você vai ser extremamente remunerado por isso. O que nós queremos em troca? Que você faça um bom trabalho, que a gente tenha a certeza de que o nosso portfólio está em boas mãos. E você vai fazer essa entrega para os teus clientes, né? Então, a gente não tem custo para que o corretor ou o parceiro que tem interesse em acessar esse portfólio. Claro que a gente tem os requisitos, a gente vai constituir uma parceria, vai ter os compromissos de negócio, mas tem muita entrega do mercado segurador nesse sentido, né? Para a gente habilitar novas pessoas. O volume de pessoas dedicada, principalmente ao seguro de vida, é muito restrito. A gente falou aí, não tem 20% da população com seguro. Quantas pessoas a gente precisa ter preparadas para falar sobre seguros? No Brasil não tem 5 mil especialistas só de vida. Não temos esse profissional, não temos. Aliás, é um grupo muito restrito, né? 5 mil para atender 200 milhões de pessoas. É um desafio gigante, então, para o nosso mercado e, ao mesmo tempo, vir uma grande oportunidade para quem tem interesse em conhecer mais sobre isso, porque agrega muito para o portfólio, para o cliente infinitamente, né? E você vai ter você vai cuidar de gerações. O profissional desse mercado tem a oportunidade, de fato, de cuidar de gerações. E a MAG, ela tem muito isso presente. A gente tá muito claro para a gente que para a gente crescer, a MAG crescer, a gente precisa que os corretores cresçam. Uhum. Então a gente precisa formar essa força de vendas para eles também prosperarem, para ajudar os seus clientes a prosperar, e com todo mundo prosperando junto, o Brasil prospera, né? E uma coisa que eu acho fantástica, assim, que mudou a minha cabeça, e eu tento embutir isso em todo mundo que está começando no mercado de seguros. Você, corretor de seguros, possivelmente vai ser a única pessoa que vai trazer uma boa notícia no pior momento ruim, da vida daquela pessoa. Então você é capaz de mudar a vida da pessoa, você realmente vai mudar. Eu paguei benefício. Peguei benefício para um médico de 32 anos, que foi dormir e acordou com o braço formigando, foi para o hospital, foi tomar água, babou. Ele teve um AVC isquêmico enquanto dormia.
E a gente trouxe coberturas em vida para ele. Cobertura de área de internação hospitalar, cobertura de doenças graves. E aí imagina assim, é diferente nessa posição, porque ó, olha a vida do cara como que estava. 32 anos, com a esposa no último ano de medicina, não podia trabalhar, só ele trabalhava. Uma filha de 1 ano e meio, tinha acabado de comprar uma casa. Então toda a reserva dele ele tinha colocado na casa. Olha a responsabilidade. E ele trabalhava em UTI, então ele trabalhava entubando as pessoas e tal. E ele perdeu o movimento involuntário do braço esquerdo. Então de um dia para o outro ele perdeu 80% da renda dele. E diferente de um cara que bate o carro, por exemplo, que ele sabe, eu tenho que ter mais cuidado com o carro. Esse cara teve um AVC enquanto dormia. Eu não vou dormir mais? Olha o medo que isso traz para uma pessoa de 32 anos. Olha o trauma, né? Exatamente. Deixa eu mandar um abraço pro Pacotinho. O Pacotinho é o nosso corretor de seguros da família lá. E o meu sogro uma vez capotou a picape que ele tinha e não foi culpa dele. O cara passou o sinal vermelho, pegou por baixo do carro. E o Pacotinho largou o que ele estava fazendo, foi a Porto Alegre, que é de Caxias do Sul. Meu sogro trabalhava lá. E foi lá ajudar, levou a minha sogra, enfim. Onde que eu quero chegar? O corretor de seguros está presente no momento mais difícil para ajudar a família. E tu acha que meu sogro cota seguro com outra pessoa? Não. Nunca. Não é o preço. É o valor que ele recebeu de ter alguém para ajudar no momento difícil. E eu fui visitar esse meu cliente no hospital. Eu fui visitar esse cliente no hospital e falei, fique tranquilo que a gente já está dando entrada na documentação, você vai receber tanto, daqui a tanto você vai receber tanto, foque na tua recuperação, fisioterapia, tudo particular. Então ele perdeu 80% da renda da fisioterapia. Faça as suas fisioterapias, você vai receber esse valor. Né? Então você trazer essa parte financeira, a dor de você ter um diagnóstico de uma doença, você ter uma ausência, ninguém tira. Agora a dor financeira, sim, a gente vai tratar. E a gente quer que isso não seja um problema, que seja uma solução. E num momento como esse, o que a pessoa mais quer é ter opções. E o que dá opção para ela? Ter recurso financeiro. Para ela fazer um tratamento fora, para ela fazer a fisioterapia que ela precisa, para ela buscar tratamentos alternativos, ela precisa de liquidez. E não sou eu que vou trazer isso para ela, é ela mesma, através da ferramenta que ela se propôs a trazer para a família dela. Eu brinco, eu gosto um pouco de lance de signo. O câncer é a pessoa que gosta do cuidado próximo. Então, é uma profissão incrível para quem é do signo de câncer. Tem aquela estigma de cuidado próximo. Poxa, eu sou um pouco dúbio para falar sobre isso, mas a minha missão aqui é trazer oportunidades no mercado financeiro. Então, o seguro é uma oportunidade absurda, assim como várias outras profissões. Então, gente, fica aqui a dica. Façam um curso da SUSEP, entendam mais um pouco sobre o mercado de seguro, se cadastrem como corretores de seguro. Não é um processo que é um bicho de 7 cabeças e tem muita, muita oportunidade. Pessoal, onde que a galera encontra vocês, encontra a Meg? Como que ele pode se inscrever para esse programa de treinamento de vocês que é realmente incrível? Os nossos canais oficiais nas redes sociais, né, mag.com.br, Mag Seguros, no nosso site também, ele vai conhecer mais sobre o programa, como ele pode se inscrever para participar desse processo seletivo, inclusive para fazer toda a certificação através da Mag. A Mag é uma das companhias autorizadas, né, pela Escola Nacional de Seguros para apoiar esse profissional, todo na formação dele para o preparatório da prova, mas na carreira, nesse dia a dia, como identificar essa oportunidade, como entender a necessidade desse cliente, como levar o produto ideal para esse perfil de família. Então, esse processo completo, né, você que queira entrar nesse mercado, vai ter todo o suporte da seguradora para fazer acontecer. É isso aí. E também é muito legal isso, porque eu sinto isso na companhia. Se você achar alguém que trabalha na Mag, puxa ele pelo braço e fala, cara, como que faz? Ele vai saber te falar. Porque a gente tem muito essa questão de levar e crescer esse mercado, porque é uma questão de missão. Né? Então, eu vou fazer o merchan e siga nas minhas redes sociais. Eu sigo de volta, Fernando_Volpe, no Instagram. É importante a rede social da Venha gente, falar comigo. porque muito legal a história que vocês passaram. Poxa, tu trabalhou em cooperativa, tu foi do Exército, tu foi da Ambev, porque nós, pessoas também. As pessoas se conectam com a gente, com a nossa missão. Então, Lari, onde que a galera te encontra? Obviamente, se tu quiser ser encontrada. Não, Larissa_Altoff, estou nas redes sociais. E é bacana porque a gente é porta-voz disso, né? Do que o mercado está fazendo, de onde a companhia está se posicionando, do que a gente está lançando de novidade. Nós fizemos lançamento de produto a cada 2, 3 meses. Isso é muito interessante porque cria alternativa, vai dando opções. O cliente pode ter interesse. O cliente não tinha interesse em determinado cenário, mas agora com esse produto novo ele passa a ter, e isso vai dando ao mercado opções, né? Então, nos encontrem sim nas redes sociais, a gente gosta de falar sobre isso, é a nossa missão, os assuntos se misturam, é a nossa vida, a gente está realmente muito dedicado,
É um mercado que tem muitas oportunidades, nos consome bastante, né? Essa flexibilidade de empreender nesse mercado, mas é gostoso, faz sentido, você tem uma satisfação pessoal, você sabe que você está levando uma coisa muito boa. E importantíssimo, assim, trazer a consciência para o consumidor a respeito do mercado de seguros é fundamental, porque a maioria das pessoas pouco conhece. Está limitada a conhecer o seguro do carro, ou falar do seguro da morte, ou achar que isso eu vou deixar o dinheiro para uma pessoa que não me interessa, enfim. Não é só isso. Aliás, não é isso. Não. É muito muito mais amplo. E quando a gente faz os treinamentos, principalmente no mercado de investimentos, que o assessor está ali lidando com o cliente todos os dias, é o ponto de contato principal do cliente. Se coloca muitas vezes como conselheiro do cliente para todos os assuntos financeiros. Como você abrir mão de falar com o cliente sobre um assunto tão relevante como esse? Ele espera, inclusive, já que você está se posicionando como esse profissional, que você traga para ele as melhores alternativas nesse cenário. Então, dê a chance do cliente dizer que não quer. Eu acho que a gente está esquecendo um negócio importante aqui, de que o corretor de seguros também é esse ela. Para a gente fazer o CFP, a gente precisa ter 5 anos de experiência comprovada no mercado. Dentre eles, pode ser alguém da área de investimentos, pode ser um advogado com planejamento sucessório e pode ser corretor de seguros. O corretor de seguros é um elo muito importante nisso. E talvez o assessor de investimentos não está vendo isso, o consultor de investimentos não está vendo isso, mas pode partir a iniciativa do corretor de seguros, pensar na vida da pessoa e também fazer uma conexão com o mercado de investimentos, porque a própria MEG tem produtos de investimento, as próprias seguradoras têm produtos de investimento. Isso é muito fato, Kleber, que a gente tem visto as empresas do mercado financeiro, das plataformas, dos agentes autônomos, se conectando com esse profissional, com esse especialista de vida, com esse corretor preparado para ser exatamente esse ponto de apoio, né, do assessor e ser o profissional que vai conseguir traduzir nesse nível de detalhe todas as ferramentas e os benefícios desse produto. Então, sim, tem se transformado, os mercados eles estão se conectando muito, esses profissionais estão se conectando muito. Já se entendeu que levar a solução completa, eu evito que o cliente tenha pontos de contato em outras instituições. Eu garanto que ele não deixe de fazer nada que é importante para ele. Nem investir no longo prazo e nem cuidar do presente, né? Então, unir esses mercados faz todo sentido. A conexão do corretor com esse ambiente é algo que está sendo muito propagado por nós e a gente percebe a própria sociedade se movimentando nesse sentido. Exato. Eu sou fã pra caramba, tem muita oportunidade no mercado de seguros. Galera, espero que vocês tenham de verdade gostado desse podcast, foi incrível. Não deixem de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir o Kleber aqui nas redes sociais, é Kleber com K.Stumpf, o Insta da Top Invest, YouTube também, todos o mesmo nome, Profissão Mercado. Sigam o Volpe, sigam a Lari, vocês vão aprender muito pra caramba. E galera, espero que tenham gostado do nosso papo aqui. Sejam sempre muito bem-vindos. Algumas outras vezes voltaremos a falar. Prazer inenarrável. Inenarrável. Galera, um beijo. Até a próxima. Tchau. Até.